Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que você sabe, representa uma forma de ver a vida de acordo com a ótica da doutrina espírita. A doutrina que não deseja mudar a sua fé, a sua crença, mas que te oferece conhecimentos muito importantes para que, ao você usá-los no seu viver, você perceba como sua vida pode ser melhor, como você pode ser uma outra pessoa com mais felicidade, mais paz, mais equilíbrio. Que a doutrina espírita fala a respeito do orgulho e do egoísmo como os maiores obstáculos ao progresso. E, nesse mesmo sentido, os comentários de um psicoterapeuta, um homem que voltou-se para o estudo dessas realidades com a finalidade de ajudar o seu leitor, ajudar a pessoa a quem ele se dirige, a entender de forma prática, de forma objetiva, não de forma teórica, quais são os focos que nós devemos buscar para combater o nosso ego, aquele ego orgulhoso que nos faz mesquinhos, invejosos, raivosos, irados, incomodados e, portanto, infelizes e aflitos. No programa de hoje nós vamos para o segundo passo, o segundo conselho. Mas antes, vamos voltar ao Livro dos Espíritos. Nele, lá no capítulo da perfeição moral, que está no terceiro livro, o livro 3, a terceira parte, que fala das leis morais, nós temos um capítulo, que é o 12º, que trata da perfeição moral. Lá nas perguntas, a partir da 893, nós vamos ter um estudo sobre as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, a característica do homem de bem, conhecimento de si mesmo. E eu gostaria que você estivesse bastante atento para alguns itens que falam sobre o egoísmo. Leia comigo a pergunta 913. Kardec coloca o egoísmo, ou melhor, ele pergunta aos espíritos sobre os vícios. Vícios, você imagina que vício é beber, fumar, drogar-se, comer demais, fazer sexo desenfreadamente, tudo aquilo que te produz um prazer acaba fazendo a pessoa repetir isto sem controle. Kardec, então, na pergunta 913, falando exatamente da perfeição moral, indaga: dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical, como aquele que é a raiz, o principal? Ele não fala nada de egoísmo, não fala nada de orgulho, ele está perguntando aos espíritos. Agora você vai ler comigo a resposta que os espíritos dão. Veja bem o texto. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, o vício mais radical. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então você vê que o mundo espiritual coloca a nossa preocupação conosco mesmo como a raiz de todos os outros vícios. As pessoas vão querer parar de beber bebidas alcoólicas e vão, muitas vezes, não conseguir, vão voltar. Ou parar de tomar ou ingerir substâncias químicas nocivas que lhe causam prazer e não vão conseguir. Algumas vão voltar. E explica-nos
o Livro dos Espíritos, que essa dificuldade se enraiza, se fundamenta exatamente no egoísmo. Então você pode perguntar por quê, não é? Por que no egoísmo? A pessoa está tomando os tragos dela, a pinga dela, a bebida, o uísque, o vinho, sei lá. Ela está numa boa, está tranquila, não está incomodando ninguém. Mas, quando isso chega ao nível do vício, o álcool, a droga, o que nós estamos vendo é uma pessoa que não se incomoda com a dor que ela causa nos outros. Não se incomoda com o afeto que os outros têm por ela. Não está interessada em fazer felizes os seus filhos, a sua esposa, o seu marido em casa. Está pensando apenas em si mesmo, em encher a barriga com aquilo que ela gosta, em comer ou beber tudo que ela acha que tem direito e os outros que se danem. Como ela não combate o egoísmo que a leva a agir só pensando em si, no seu prazer, na sua satisfação, ela não vai conseguir deixar o vício. Porque ela não faz algo que beneficie os outros, ela só faz algo que a beneficie. E o que ela gosta é de encher a cara, de ficar doidão, doidona. Como que ela vai se preocupar com aqueles que gostam dela? Como que ela vai pensar, puxa vida, eu vou gastar esse dinheiro no bar, quando eu podia estar comprando remédio, melhorando a minha casa, ajudando minha família, dando estudo para os meus filhos? Porque se ela não fosse egoísta, ela estaria pensando nisto. Eu poderia estar desfrutando desses momentos 1, 2, 3 horas na companhia deles, lá em casa, sabendo se tem problemas, entendendo os problemas, tentando ajudar, conversando. Mas não, a pessoa enche a cara no boteco, chega bêbado, bate na família. Ou então chega arrastado e tem que dormir lá no ambiente onde ela mora, produzindo todo o mal-estar para aquelas pessoas. A mesma coisa com a droga. As pessoas que não lutam contra a droga, elas não fazem isso porque elas são ególatras. É o desejo de ter prazer e depois de um certo estágio, a dependência química faz isso, que deixa esta pessoa na condição de viciada. Sem desejar fazer um tratamento, sem desejar sair disso, sem desejar vencer-se. Quando ela pensar nos outros, quando ela pensar na vergonha que os seus pais estão passando, quando ela perceber o mal que ela está expondo à sua família, ela começará a meditar se ela ama essas pessoas, que elas não merecem passar por isso. Por isso que os espíritos têm razão ao responder que o vício pior de todos é o egoísmo. Dele decorrem todos os demais. Porque se a pessoa não é egoísta e ela começar a pensar nas outras que estão sofrendo por causa dela, ela para. Ela para, por amor a essas pessoas. Mesmo que ela não se ame tanto, ela ama aqueles que estão ao lado dela e então ela luta e ela vence. Ela não se entrega, ela encontra força para vencer esse monstro que é pensar em si próprio e curtir a vida só pensando em você. Agora, além da pergunta 913, na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, nós temos Kardec interessado em nos ajudar, em esclarecer como que a gente faz para combater isso, perguntando aos espíritos. Veja aí no texto, olha aí, pergunta 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? A resposta é longa, mas ela é muito elucidativa. Vejam só. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar. E essa influência, ou melhor, não pôde se libertar. E essa influência concorre para sustentá-lo. Suas leis, sua organização social, sua educação são construídas de forma a que a pessoa se sinta ególatra. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com o entendimento que o Espiritismo vos dá do vosso estado futuro verdadeiro e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido
quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade, a importância do ego. Ora, o espiritismo bem compreendido, eu o repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é, combate necessariamente o egoísmo. Até aqui, você está vendo como ele é claro, ele é bem explícito a respeito. Nós somos ególatras porque nós chegamos há pouco tempo no processo evolutivo, na área do raciocínio contínuo. Nós viemos da selva há pouco tempo em termos de existência. Continuamos muito mais próximos da origem do que no nosso destino. Somos atrasados, portanto. Por isso, o nosso apego às coisas materiais nos leva a ter uma atitude ególatra, como o cachorro, que está comendo e alguém chega perto da comida dele. Ele vai morder mesmo que for o dono. Ele vai rosnar, porque ele vai defender o que é dele. Como estamos muito perto do mundo material, do mundo primitivo, nós temos essa reação instintiva. Mas, na medida em que o entendimento das leis espirituais vai nos fazendo compreender que o nosso destino não é ser bicho, nós começamos a vencer essas inclinações. E agora, na segunda parte da resposta, vamos ver como os espíritos são muito claros, explicando por que aí a ação positiva do entendimento é capaz de melhorar as coisas. Acompanhe a segunda parte do texto. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é conduzido a se ocupar de si mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem, e o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros, que frequentemente não são agradecidos. Como nós vivemos numa época ególatra, numa época em que todos são levados a pensar somente em si mesmos, em ter sempre mais e os outros que se danem, ele está dizendo, é preciso ter uma verdadeira virtude, uma posição de força, contrária a essa inclinação que a sociedade te empurra, para pensar nos outros, sobretudo quando, além de você pensar nos outros, os outros são mal agradecidos, não são reconhecidos. É, sobretudo, diz o texto, para aqueles que possuem essa virtude, que o reino dos céus está aberto. A esses que estão sendo bons, sendo altruístas, mesmo com o egoísmo alheio. Estes merecem o reino do céu porque já estão nele, já se projetaram adiante. A estes, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos. Porque eu vos digo em verdade, que no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo, quem não foi egoísta por só ter vivido para si, esse vai ser colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Quem não pensou senão em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. No julgamento, esses que muitas religiões dizem, vai chegar, o julgamento está em Mateus, o processo de seleção leva o egoísmo em consideração, é o que os espíritos estão dizendo. Os que são ególatras serão colocados de lado. Para construir um mundo melhor é preciso de gente que não pense em si, que pense no outro. Agora, depois de todos esses ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos voltar para o segundo passo. Abandone o querer vencer.
O ego, aquele ego orgulhoso, aquele ego que é superior a todo mundo, eu sou melhor que todos. Este ego adora nos dividir entre ganhadores e perdedores. Diz o texto que nós estamos tratando aqui. Já não é mais o livro dos Espíritos, agora é esse posicionamento prático a respeito de como a gente pode se conduzir de forma a não criar aflições. A busca pela vitória é a forma infalível de nós evitarmos o contato consciente com o equilíbrio interior. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor. Mas calma, equilibre-se, você está fazendo coisas de louco. Não, eu tenho que vencer. A pessoa se desequilibra. Por quê? Porque, basicamente, ela tem que lutar sempre a vida inteira e é impossível vencer em todas as ocasiões. Você não consegue vencer sempre. Algumas pessoas vão ser mais rápidas. Algumas pessoas serão mais jovens, mais sortudas, mais bonitas, mais altas, mais bem posicionadas, mais cultas do que você. Você não tem como mudar isso. Isto é alguma coisa que é da natureza humana. Você pode vencer em um momento, mas vai perder em outros. E aí, como você vai ficar? Se você combate, se você quer sempre ganhar, se você quer sempre ter aquela posição de realce nos conflitos, nas comparações, você está perdido. Você vai ser um infeliz a vida inteira. Você vai sempre se achar sentindo insignificante, sem valor, diante dessas pessoas que são melhores naqueles momentos. Nós tivemos um exemplo disso recentemente. Um famoso time de futebol foi rebaixado de divisão. E então foi um tumulto, a sua torcida acabou com os seus prédios. Mas este time já não foi um dos times mais vencedores que nós já temos aqui em nosso estado. Já conquistou muitos prêmios, escreveu a sua história gloriosa. Onde está isto? Não serve mais? Perdeu um campeonato onde ele foi rebaixado e ganhar outro não é suficiente? Então, quando você não entende que você vai ganhar e vai perder, você sofre. Continuamos no texto. Você não se resume às suas conquistas e vitórias. Você não é isto. Agora, é claro, você gosta de competir num mundo onde os vencedores estão por cima. Mas se é isso uma coisa natural da vida, você não deve ser assim nos seus pensamentos, porque há pessoas que não competem apenas nos certames esportivos, não competem apenas nos desafios intelectuais. Elas vivem competindo nos seus pensamentos. Em tudo que ela vai fazer, ela está pensando, está competindo. Eu estou vendo alguém entrar no shopping, eu vou chegar primeiro. Ela está indo na direção do elevador, eu vou chegar antes e vou fechar a porta para ela não subir comigo. Eu vou descer dessa escada rolante. Não, eu vou descer de escada comum e vou chegar lá embaixo antes dela, que foi pela escada rolante. Poxa, que diferença faz? É o pensamento que está competindo. E isso é um defeito, isso é um sofrimento, porque ela vai competir em tudo. Vai competir em casa, vai competir no trabalho, vai competir no trânsito, vai competir na amizade, vai competir nas opiniões. Ela vai estar sempre querendo estar por cima. Continua o texto nos dizendo, olha, não há perdedores no mundo onde todos compartilham da mesma fonte de energia. Já pensou nisso? Já pensou? Eu sou perdedor, eu estou na pior. Só porque a minha iniciativa não foi reconhecida. Mas por quê? Todos nós vivemos do mesmo oxigênio. Todos nós compartilhamos esta fonte de energia sublime. Todos nós somos filhos da divindade. Todos somos aqueles criados e mantidos pela mesma terra. Já pensou nisso? Você já viu como o oxigênio que você ingere, que você inspira, é o mesmo que o seu vizinho que você não gosta inspira? Que a luz do sol chega para você como chega para ele? Então você observa que Deus não compete com ninguém. Deus é generoso. A força criadora do universo abastece
não fica competindo. E quando você entende que não há vencedores ou perdedores, que todos nós fazemos parte desse mesmo caminho, você começa a ter paz. Você não fica dando importância a vitórias ou derrotas. Você interpreta que no seu dia, naquele dia, você deu sorte, você foi bem, você teve o espírito presente e soube fazer as coisas de uma maneira positiva. É essa a postura. Se você se compara com outro, aquela pessoa não foi tão feliz quanto eu fui naquele momento, mas no outro dia pode ser diferente, porque cada dia é diferente um do outro. Cada dia tem competidores novos, tem novas situações que devem ser consideradas. Assim você não fica tendo que manter o seu padrão, tendo que manter a sua aparência, a sua pose, para não ser derrubado. Quando você então percebe isso daí, o que acontece? Você mantém a paz, você continua sendo a infinita presença, a presença do infinito, do divino em você mesmo. Porque tem uma questão muito interessante. Nós estamos em um processo de desagregação física. O tempo está passando para todo mundo. Então, fatalmente, existe alguém que é mais novo que você, que é mais vigoroso que você, que é mais bonito, que é mais forte. E então, como você vai competir com isso? As pessoas que não entendem o passar da idade, elas sofrem demais, porque elas vivem se ocultando, elas vivem preocupadas em ficar velhas, em perderem a pose, em sair da passarela de bengala. Isso é o quê? É querer vencer. Só que você não vence. O tempo nos vence. Por isso o conselho que nós temos aqui, neste segundo passo, pare com essa necessidade de vencer. Porque você deve pensar que você que não venceu, não significa que foi um perdedor. O conceito de que o contrário de vencer é perder, está errado. Esse é o conceito do ego, é o medo do ego. E você não venceu, então você é um perdedor. Não. Você perdeu o emprego. Você não venceu, você é um perdedor. Você perdeu o emprego e você então se deprime. Por quê? Porque agora não tenho mais salário, agora não tenho como ganhar dinheiro. Como não? Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa útil, procure um outro trabalho. Mas eu vou ganhar menos. Olha aí. Você está disputando, você está querendo estar por cima. Trabalhe, seja útil, seja feliz por fazer alguma coisa que ajude. Diminua suas expectativas de ganho, de gasto. Não queira parecer aos outros como se você fosse o ricão. Trabalhe como você pode, naquilo que é possível e adeque-se àquilo que você pode realizar com o seu salário. Então, tenha paz. Pare de competir com os outros. Você não é um derrotado porque não tem um emprego ou porque foi demitido. Procure um caminho. Você não é infeliz porque a pessoa com quem você se relacionava trocou você por outro. Não. Ela quis outro caminho. Você procura o seu novo caminho. Você não é um derrotado. Você não é um perdedor. É o ego que tem medo disso. Se o seu corpo não está respondendo da forma como você gostava, vencedor, imponente, não importa. Quando você entende isso, quando você se acalma, se acerena, isso indica que você já não está mais identificado com o seu ego. É o ego que tem medo de envelhecer. É o ego que quer ficar jovenzinha. Então a gente vê mulheres de 60 anos vestidas como se fosse essas menininhas de mini saia, micro saia, para mostrar que elas são ainda o quê? Que elas são um pedaço de carne firme, agora mantida por prótese, por plástico, por concreto. Que ilusão! Quanto tempo dura? Então, o conselho que nos dá o segundo passo é: seja um observador, olhe e perceba, apreciando tudo, sem a necessidade de ganhar um troféu, de ser a mais bonita, de ser a mais inteligente, de ser a mais importante, o centro das atenções. Esteja em paz com isto e alinhe-se, esteja ao lado com o espírito da criação universal. Quando você fizer isso, de uma forma natural, sem competir com ninguém, sem ficar esperando ansiosamente vitórias e vitórias e vitórias, as vitórias chegarão a você de uma forma que você menos espera. Quando você menos sonhar, você verá que conseguiu chegar a um determinado ponto. Você superou certas coisas
E serão vitórias que você não precisa competir com os outros. Talvez não a de ser conhecida como a beldade mais bonita da região, do quarteirão, do clube. Mas, quem sabe, serenamente, sem estas disputas mesquinhas, você poderá ser reconhecida como uma pessoa sábia, uma pessoa que todo mundo procura para ouvir um conselho, uma pessoa simpática, uma pessoa generosa, enquanto que as bonitonas são as metidas, são as intragáveis, não é? É um tipo de vitória, dentro de uma outra área. Quando você entende isso, você para de ficar ansioso ou ansiosa, se sentindo menos porque você não conseguiu vencer o mundo. E aí você não sofre. Segundo passo para combater a aflição, combater o egoísmo da competição. O egoísmo que quer vencer todo mundo. Pare de correr com o seu carro, disputando com o seu vizinho da pista, não é? Pare, deixe ele correr. O problema dele. E ele vai ser o vencedor. O que ele vai ganhar com isso? Talvez uma multa, um acidente. Não é isso que nós desejamos, mas ele está se arriscando. Aflições. Todos os que se arriscam no egoísmo encontram espinhos pela frente. Tenha essa sabedoria. Os espíritos estão lutando para que você pense assim, para que você sinta assim. E é esse o nosso desejo no programa Alimento para a Alma. Este foi o segundo passo. Abandone o querer vencer. Pare de pensar competitivamente. Não dispute dentro de casa, competindo com todos os que estão à sua volta. Faça-os felizes. Isso vai trazer a felicidade para você. Você vai ser muito mais feliz. Tenho certeza disso. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Muita paz.